Na aula de hoje, a aula número 9, nós vamos falar sobre as críticas. Então, como você reage às críticas? Nós temos basicamente esses dois personagens no livro de Provérbios principais, né? Que é o tolo e o sábio, né? O insensato e o sábio. E nós, em todas as aulas que nós temos tido, a gente sempre tem feito um paralelo, né? A gente tem visto como que o sábio age de acordo ah, ah, naquela situação e como que o tolo age, né, em contrapartida, né, bem diferente. Então a gente tem visto quais são as consequências daquela escada da insensatez que a gente viu bem no começo do curso e temos visto também quais são as consequências de uma pessoa que dá voz à sabedoria, né, que dá ouvido à sabedoria, que escuta a sabedoria e que basicamente escuta a repreensão também. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre as críticas e sobre a repreensão, sobre o ensino e como que a gente tem reagido a elas. A gente tem duas possibilidades, né? A gente pode reagir com elas de acordo com o que o sábio reage, ou seja, ouvindo a repreensão, escutando ela, abraçando a repreensão, ponderando, ouvindo as críticas e refletindo, ou de acordo com o que o tolo age, né? De é, não ouvindo, não dando ouvidos, talvez até odiando a repreensão e não buscando esse refletir sobre aquilo que ele está ouvindo. Então a gente tem essas duas possíveis abordagens, né? E uma coisa que a gente já viu nas aulas passadas e que eu espero que já esteja assim bem certo no nosso coração é que uma pessoa madura, uma pessoa sábia, ela tem um coração ensinável. É uma pessoa que tem um coração ensinável, aberto, para que outras pessoas possam, né, falar alguma crítica, para poder falar alguma coisa, que ela tem um coração aberto, assim, para poder refletir. Não é orgulhosa, é uma pessoa humilde, né? Então, um coração ensinável e uma pessoa humilde. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, né? E como que a gente vai reagir a tudo isso. Muito bem. Quais são as reações, então, do sábio quando ele ouve uma crítica, quando ele se depara com uma crítica? Em primeiro lugar, ele tem humildade para aceitar os conselhos. Provérbios 3, versículos 7, 9 e 10. Quem pode ler esse texto? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai do filho a quem quer bem. Isso aí. Então, esse texto ele nos mostra principalmente a atitude do contrário, né? Uma pessoa que é orgulhosa, que é sábia aos seus próprios olhos, mais uma pessoa que ela é sábia, o que que a palavra de Deus encoraja ela a fazer? A se comportar de uma forma sábia. Não ser sábio aos seus próprios olhos, ter humildade, não achar que ela sabe de tudo, mas escutar a disciplina do Senhor, escutar as críticas e ouvir e ponderar, não se blindar e pensar, não, eu já sei de tudo, mas é uma pessoa humilde. Então, em primeiro lugar, é uma pessoa humilde. Essa é a primeira reação de uma pessoa sábia. Ela é humilde para aceitar conselhos, para ouvir conselhos, para ponderar, para refletir. Em segundo lugar, valoriza a repreensão como sendo fruto de amor. Quem pode ler esses dois textos? Eu posso. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E o outro repreende o sábio e ele te amará. Isso aí. Então, o sábio, quando ele ouve uma crítica, quando ele ouve alguém chegando para ele falando, olha, eu acho que o que você fez não foi legal, eu acho que você devia talvez melhorar essa área, e talvez não é aquilo que ele queria ouvir, mas ele ouve como algo que ele sabe que é por amor. Ele sabe que aquela crítica lá é por amor e ele, na verdade, até se alegra. Ele se alegra por receber uma crítica, porque ele quer crescer, ele tem um coração ensinável, ele tem um coração humilde, ele quer crescimento, então ele ouve a repreensão e ele a considera como amor. Agora, uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que é insensata, quando ela ouve uma crítica, ela fica magoada, ela fica chateada porque, por que essas pessoas estão falando mal de mim? Por que essas pessoas estão falando aquilo que eu não quero ouvir? E fica com o coração assim chateado. Então, o sábio não, o sábio ele considera isso como um fruto de amor, né? Terceiro lugar, aproveita a crítica para crescer em sabedoria. Provérbios 3:9 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará
mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Então, uma pessoa sábia, quando ela ouve uma crítica, ela aproveita isso para crescer, para se tornar mais sábio ainda. Ela olha, talvez ela já é uma pessoa sábia, já é uma pessoa que sabe andar assim, da forma que Deus quer, máximo assim, alinhado com o caráter de Cristo. Mas às vezes ela ainda acaba cometendo um pecado, acaba errando em alguma coisa. Afinal, a Bíblia nos diz, né, que todos cometemos pecado, que essa é a nossa condição. Não somos mais escravos do pecado, mas ainda passamos por isso, ainda fazemos aquilo que não queremos, igual Paulo fala em Romanos 7. Mas quando a gente está nesse momento de deslize, que a gente acaba pecando e fazendo alguma coisa que não deve, quando nós recebemos uma crítica, uma pessoa sábia, ela não fica pensando, poxa, agora minha fama já era, né? Eu era o santinho do grupo e agora não sou mais. Agora as pessoas vão ficar falando mal de mim. Ah, não, agora eu não posso deixar ninguém ver uma falha minha porque eu quero ter um status alto, né? Não, uma pessoa que ela é sábia, ela aproveita isso, ela não fica chateada, ela não fica pensando na fama dela ou na posição, no status dela. Ao contrário, ela pensa em como que o coração dela está sendo agradável a Deus. Então, quando ela ouve uma crítica e ela vê que realmente é real aquela crítica, ela pondera, reflete e vê aquilo lá, ela pensa, poxa, essa é uma oportunidade de eu consertar o que eu não estava vendo. Porque muitas vezes o pecado, ele emburrece e ele nos cega. Mas quando a gente escuta uma crítica, ainda mais quando a gente anda com pessoas sábias, né, numa roda de pessoas sábias, a gente tem essa oportunidade de ver coisas que nós não estávamos vendo, tá? De olhar para situações de ângulos que a gente não estava vendo e usar isso para crescer. Então, o alvo de uma pessoa sábia é o crescimento. Não importa se ela vai receber críticas e se talvez ela vai passar alguma vergonha assim, poxa, ó, acusou o meu pecado. Mas não, o alvo dela não é ter o status, mas o alvo dela é ser uma pessoa agradável a Deus, né? Então, ela quer aproveitar ao máximo as oportunidades de crescimento. Por isso que uma pessoa sábia não fica chateada quando recebe uma crítica. Ao contrário, ela fica feliz porque ela vê como uma oportunidade de crescimento. Em quarto lugar, aceita críticas com braços abertos. Então, é exatamente essa a ideia. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Então, uma pessoa sábia, ela quer receber críticas, porque ela quer crescer, então ela quer ouvir aquilo que não está certo, para que ela possa consertar, para que ela possa crescer. Então, ela recebe de braços abertos. Quinto lugar, procura a multidão de conselheiros como fonte de sabedoria. Então, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. E tem aquela questão de aonde que eu vou buscar bons conselhos também. Lógico, eu vou ouvir todas as críticas e vou ponderar e vou refletir, mas melhor ainda a crítica daquelas pessoas que são mais sábias do que eu. Melhor ainda as críticas e conselhos, ensino, instrução e correção de pessoas que eu sei que estão olhando pelo ângulo certo, pela ótica certa, e que vão saber me dizer aquilo que eu realmente preciso ouvir. Ouvir críticas e repreensão de pessoas que estudam a palavra de Deus, que sabem, que tem um relacionamento íntimo com Deus. É esse tipo de repreensão que é válida ao nosso coração, que eu quero ouvir. Agora, é lógico, eu vou ouvir tudo que as pessoas vão falar. A questão é que eu vou ter um crivo, né? Eu vou ponderar em tudo. Mas melhor ainda, conselho de pessoas sábias, que eu vou poder adquirir mais sabedoria, né? Quem ouve palavras do sábio se torna mais sábio ainda. Então ele procura a multidão de conselheiros como fonte de sabedoria e não se volta só ao seu próprio coração, né? Em sexto lugar, confessa e arrepende-se do pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, uma outra reação do sábio é quando ele se depara com alguma repreensão que apontou um pecado dele, ele toma uma atitude. Ele não se justifica, mas ele ouve aquilo lá, ele entende, ele se arrepende e ele busca mudança. Agora, ao contrário, uma pessoa insensata, uma pessoa tola, ela facilmente se justifica de todos os erros que ela faz. Então, o contrário disso, uma pessoa sábia confessa e se arrepende de seus pecados.
Ele não tem vergonha disso. Vergonha para o sábio é ouvir o próprio pecado e não mudar, ouvir o próprio pecado e ignorar. Isso é vergonha, continuar vivendo de uma forma desagradável a Deus. Mas, ao contrário, ele confessa e se arrepende dos seus pecados. Quais são os resultados, então, de uma pessoa que adota esse estilo de vida, de receber as críticas com bons ouvidos, com o coração aberto e ensinável para tomar atitudes de mudança? Em primeiro lugar, segurança e tranquilidade. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, quando uma pessoa ela está aberta às críticas, aos conselhos, à orientação e até à repreensão, ela está, na verdade, mais segura. Ainda mais de pessoas que se importam, que amam ela e que repreendem e que querem ajudar. Tem mais segurança do que ela querer andar sozinha de acordo com a sabedoria do seu próprio coração, dos seus próprios olhos, né? Mas se ela toma essa decisão de estar com o coração mais aberto, ensinável, ouvindo a repreensão, ela está, na verdade, mais segura do que os demais, né? Justamente por aquilo que eu falei no começo. Uma pessoa, quando ela está ela tá no seu caminho, está tomando as suas atitudes, muitas vezes ela não vê a situação da forma correta, ela não vê do ângulo correto. Às vezes, por causa das emoções do momento, ela tem dificuldade de analisar friamente a situação e talvez reconhecer as suas próprias atitudes, mas quando ela tem pessoas ao lado dela para falarem, não só aquilo que ela quer ouvir, mas falar aquilo que ela precisa, apontar onde ela está errando, ela está mais segura, ela está acompanhada, né, desses conselheiros. Então, melhor é. Em segundo lugar, entendimento do temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Então, quando uma pessoa ouve a repreensão, ela é aberta à repreensão, ela acaba adquirindo mais e mais entendimento do Senhor e conhecimento de Deus. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, diz Provérbios 2:5. Porque quando ela ouve a repreensão, quando ela ouve isso tudo, ela acaba ponderando, ela acaba ouvindo e ela acaba se voltando mais para a palavra, aquietando um pouco mais o coração, baixando um pouco o orgulho, baixando um pouco aquele ego e ouvindo mais o Senhor. E ouvindo o conselho dos sábios, ela acaba se tornando mais sábia ainda. E o conselho dos sábios nada mais é do que o jeitão de Deus de viver. Uma pessoa, quando ela compartilha a sabedoria de fato de Deus, nada mais é do que a forma de Deus de agir em cada uma daquelas situações. Então, quando ela se aquieta e ouve a sabedoria, e ouve a repreensão, e ouve as críticas, ela, na verdade, está ouvindo, em outras palavras, o jeitão de Deus. E ela tem essa oportunidade de entender mais e mais de Deus, do jeito de Deus, e acaba temendo mais o Senhor. Então, esse é um segundo resultado de quem ouve as críticas. Terceiro lugar, discernimento, bom siso e juízo. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Então, quando uma pessoa ela ouve a repreensão, ela fica mais sábia ainda. Ela adquire um pouco mais de juízo, de bom siso, de discernimento. Quando ela ouve os conselhos, quando ela ouve a repreensão, quando ela ouve a disciplina. Então, é importante, sim, a gente ter um coração aberto, um coração ensinável, um coração humilde, para que a gente possa crescer e parar de olhar para as coisas somente com a nossa ótica, mas também ponderar e refletir sobre a ótica das outras pessoas e, principalmente, a ótica de Deus sobre aquelas situações e circunstâncias. Quando a gente olha para Colossenses capítulo 3, a gente vê, eu gosto muito desse capítulo quando ele fala sobre essa ótica de Deus, essa perspectiva de Deus para a nossa vida. E o alvo de Deus, na verdade, para a nossa santificação é exatamente esse, que ao decorrer da nossa vida, conforme a gente vai crescendo e ouvindo a disciplina, ouvindo a sabedoria, ouvindo a repreensão, que a gente possa se alinhar mais ao caráter de Deus e adquirir essa outra visão, essa outra ótica. É como se a gente colocasse um óculos com a lente de Deus para ver as situações e ver a vida que a gente está passando. Então, para eu crescer em sabedoria, eu preciso cada vez mais adquirir a ótica de Deus sobre as situações e adquirir mais discernimento, bom siso e juízo. Mas isso vai acontecer quando eu tiver um coração ensinável, quando eu tiver ouvidos bem atentos para ouvir a repreensão, ponderar, refletir e aí sim agir. Em quarto lugar, livramento de homens perversos. A gente vê
aí em Provérbios 2, logo em seguida, livramento de imoralidade e sensualidade, segurança e longevidade, tudo ali no mesmo texto. Então, quando eu ouço a repreensão, eu acabo me livrando dessas coisas, eu acabo me livrando de más situações, de homens perversos, me livrando da imoralidade que pode talvez me tentar, mas quando eu ouço a repreensão, eu fico um pouco mais esperto, eu fico um pouco mais atento para não cair nisso e acabar e me livrando disso, do homem perverso, da imoralidade, né? E adquirindo mais e mais segurança e longevidade. Então, os benefícios são enormes de quem ouve a repreensão, de quem ouve a sabedoria e pondera um pouco mais e não age pela impulsividade ou de acordo com a sabedoria do seu próprio coração. Em sétimo lugar, saúde e refrigério, que a gente vê lá em Provérbios 3, 7, 8. Logo em seguida, a gente vê que eu não devo confiar no meu próprio coração, ao contrário. Ao invés de confiar no meu próprio coração, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso entregar a Deus as minhas ansiedades, os meus anseios. Eu preciso entender que a vontade dele é muito mais perfeita do que a minha. E eu preciso ter um coração ensinável, um coração humilde. E aí eu vou ter refrigério, eu vou ter saúde, eu vou ter paz quando eu estou aberto à repreensão e não estou com o coração endurecido. Em oitavo lugar, crescimento na sabedoria e no conhecimento. Então, conforme mais eu ouço a repreensão, mais eu tenho a oportunidade de crescer. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, eu preciso amar a disciplina, amar o conhecimento, assim eu vou acabar crescendo mais ainda. Eu preciso ter um coração aberto a isso. Além disso, galardão e honra, felicidade e prosperidade, preparação para o futuro. Eu tenho todos esses benefícios. Então, eu vou acabar sendo honrado, ao invés de passar vergonha, que é o oposto disso, que a gente vai ver lá no tolo, nas atitudes do tolo, do insensato. Ao contrário, se eu ouço a repreensão, eu vou ser honrado, eu vou ter um benefício futuro também dos galardões. Eu vou ter felicidade e prosperidade, e vou viver uma vida bem aqui na Terra quando eu escuto as repreensões. E melhor ainda os benefícios futuros eternos de ouvir a repreensão e crescer em santidade e andar do jeitão de Deus. Preparação para o futuro, eu vou entender melhor como as coisas funcionam, principalmente os filhos, né, em relação aos pais, quando ouvem a repreensão, ouvem a correção, por mais que não seja bom naquele momento, não seja agradável aos ouvidos naquele momento, é uma preparação para o futuro. Então a gente precisa ter esse coração ensinável, aí esse entendimento de que nós não sabemos de tudo e que a gente precisa sim escutar o conselho das outras pessoas, no mínimo ponderar e refletir. Em 12º lugar, aperfeiçoamento de caráter. Como ferro, com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Então, quando uma pessoa está aberta à repreensão, aberta à correção e com os ouvidos bem atentos, ela acaba, na verdade, crescendo e aperfeiçoando o caráter. Porque um amigo, ele afia o outro amigo. E como o ferro afia o ferro. E ele ajuda a pessoa a crescer em santidade, a crescer, a aperfeiçoar o caráter. Então, quando eu me distancio das pessoas e vivo uma vida isolada, eu perco oportunidades de crescimento. Então, talvez essa é a ideia principal. Quando eu me isolo e me volto somente ao meu coração e abaixo a minha cabeça para os meus próprios pés, eu acabo perdendo oportunidades de crescer, perdendo oportunidades de melhorar e de consertar alguns erros que eu tenho cometido. Então, a ideia é ter um coração humilde, um coração ensinável, ouvidos bem abertos e um crivo funcionando, para que a gente possa ponderar e refletir em tudo que a gente ouve. Muito bem. Qual que é a reação do insensato, que é exatamente o contrário, né? Do sábio? Bom, em primeiro lugar, o insensato, ele não ouve a repreensão, ele rejeita os conselhos e ele despreza o ensino. Então, não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, uma pessoa que é insensata, ela despreza a sabedoria, ela despreza os conselhos, ela como que ela andasse com as mãos assim nos ouvidos e ela não quer ouvir, ela não quer
não quer ouvir nada que é contrário ao que ela pensa, ela não quer ouvir nada que vai talvez apontar um erro dela, apontar um pecado. Então, ela, então, ela acaba se privando disso e ela acaba não ouvindo nada. Em segundo lugar, odeia a repreensão e o ensino. Então, ela não ouve a repreensão, mas na verdade ela odeia a repreensão. Para aprender é preciso amar a disciplina. Uma pessoa insensata não ama a disciplina, ela rejeita e odeia. É estupidez odiar a repreensão, mas o insensato faz exatamente isso. Ele odeia a repreensão, odeia o ensino e ele é sábio aos seus próprios olhos. Ele acha que é sábio, ele acha que sabe de tudo e ele rejeita aquilo que as pessoas têm para dizer para ele, mesmo que sejam pessoas que o amem, que querem ajudar, por exemplo, filhos que não querem ouvir os pais, mesmo eles sabendo que eles o amam, ou talvez amigos, ou talvez alguém que não quer escutar, às vezes o pastor que está querendo falar algo que porque realmente ama aquela pessoa, ou alguém bem próximo, mesmo a pessoa amando a outra, ele acaba rejeitando, porque ele não quer o ego ferido. Bom, em terceiro lugar, é sábio aos seus próprios olhos. Então, ele rejeita a disciplina e ele odeia a disciplina, ele rejeita a crítica, odeia a crítica, justamente porque ele é sábio aos seus próprios olhos. Ele não quer o ego dele machucado. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Para ele, parece reto. Ele já ficou burro, ele já ficou tolo, ele está com uma venda nos olhos, ele não consegue enxergar. E ele acha que o que ele está fazendo é reto. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, a pessoa, quando ela é sábia aos próprios olhos, ou acha que é sábio, ela acaba, na verdade, ficando com esse coração endurecido, não ensinável, e acaba cada vez mais ficando com a mão nos ouvidos e a mão nos olhos, e não vê nada e não escuta nada, e ela acaba descendo cada vez mais aquela escada da insensatez, e ficando cada vez mais insensível e cada vez mais distante, o ouvido dela cada vez mais distante à sabedoria e à repreensão que ela pode ter das outras pessoas e da palavra de Deus. E ela acaba cada vez mais se auto-enganando, né? E pensando que ela é sábia de acordo com seus próprios olhos. Em quarto lugar, endurece seu coração. Então, ela rejeita a disciplina e a repreensão, odeia a repreensão, é sábia aos próprios olhos e o coração dela fica duro, completamente com uma barreira, completamente não ensinável. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, a pessoa que toma essa decisão de parar de ouvir a repreensão, de tampar os ouvidos, de tampar os olhos e viver de acordo com o que o seu coração manda, ela vai acabar tendo o coração cada vez mais endurecido, cada vez mais distante da repreensão. E isso é só prejudicial a ela. Em quinto lugar, zomba do pecado, zomba do arrependimento. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos não há boa vontade. Então, a pessoa que ela é insensata, ela não só rejeita a repreensão e rejeita a correção, mas ela zomba de tudo isso. Então, se alguém pega e fala, olha, você está sendo muito orgulhoso, você precisa deixar isso, você precisa ser um pouco mais humilde, você precisa repensar um pouco mais nas suas atitudes. Ou talvez, olha, você precisa tomar um pouco mais de cuidado com a sua fala, você tá agredindo as outras pessoas, você está machucando as outras pessoas, você precisa ponderar e controlar um pouco mais a sua língua. Uma pessoa que é insensata, ela vai ouvir isso, e além de ficar com raiva do que a pessoa disse, ela vai acabar zombando e falar, até parece que eu preciso melhorar alguma coisa, até parece que eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. A pessoa que se vire, eu vou falar mesmo. E é uma pessoa que não tem crivo nenhum e que ela zomba da possibilidade de arrependimento. Mas uma pessoa sábia, não, ela ama a possibilidade de arrependimento, porque arrependimento vai implicar em crescimento e se tornar cada vez mais parecido com o caráter de Deus, um caráter aperfeiçoado. Mas uma pessoa insensata, ela zomba de tudo isso, porque é exatamente o contrário do que ela quer. Ela não quer ser humilhada, ela não quer passar vergonha, mas ela acaba passando mais vergonha ainda, né? Em sexto lugar,
fala mais do que ouve e tem uma resposta para tudo. Quem pode ler esses dois versículos aí? Provérbios 18, versículo 2 e Provérbios 18, versículo 13. Eu leio, Bruno. Bom dia, pessoal. Graças e paz. Bom dia. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Isso aí. Então, o que o insensato ele quer fazer? Ele não quer ouvir as outras pessoas, ele não quer ouvir o conselho dos outros, ele não quer saber a opinião das outras pessoas. Ele na verdade, tem uma ânsia, um anseio em falar aquilo que ele pensa, em externar o seu interior de forma muitas vezes impulsiva, descontrolada, não pensando se é o momento certo, se é da forma certa, se é a fala certa, não, ele simplesmente fala. Ele simplesmente abre a boca e deixa o coração dele ir vomitando o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E ele fala mais do que ouve. E em Provérbios 18, como Giovanni leu, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Então é vergonha o insensato querer talvez se justificar ou falar antes mesmo de ouvir. Antes mesmo de ouvir a repreensão, parar e refletir um pouco. Então, qual que é a atitude predominante em uma pessoa insensata? Quando ela começa a ouvir uma crítica, quando ela começa a ouvir uma repreensão, ela logo já se levanta, se justifica. Às vezes nem é aquilo que ela está pensando, mas ela começou a ver o ego dela sendo ferido, ela logo se levanta e quer parar tudo isso. O orgulho dela não permite ela parar por um minuto e ouvir o que ela tem que ouvir. Ela já começa a falar. Então, fala muito mais do que ouve. Agora, quais são as consequências de uma pessoa agir dessa forma? Em primeiro lugar, amargura, ressentimento e gemidos. Quem pode ler esse texto aí de Provérbios 5, 11 a 13? Eu leio, Bruno. Graças a Deus. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração e repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o ouvido. Exato. Então, uma pessoa que ela não ouve a repreensão, ela não ouve a correção, ela afasta o seu ouvido da disciplina e da sabedoria, no final da vida, qual que é a possível consequência, o possível resultado do que ela tá, da vida que ela está escolhendo? Amargura, ressentimento, gemidos, aquele pesar, poxa, por que eu agi dessa forma? Por que eu não ouvi? Talvez quando a pessoa ela acaba sofrendo consequências mesmo na vida dela por causa de alguma atitude errada que ela foi alertada, ela pensa, mas que burro eu sou, que tolo eu fui, por que eu não ouvi? Por que eu não escutei o que as outras pessoas falaram? Por que eu não parei um pouco e aquietei o meu coração? Então, essas são as consequências. E eu espero que ao olhar para essas consequências a gente tenha nojo de ser esse tipo de pessoa, de não ouvir, de não escutar o que os nossos bons conselhos bons conselheiros têm falado para a gente, que a gente não venha a ser essa pessoa, senão a gente vai acabar com amargura, ressentimento e gemidos. Além disso, ruína, fracasso e autodestruição, onde não aconselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, se não há conselho, fracassam os projetos. Muitas vezes a gente recebe bons conselhos e orientações, olha, não vai por esse caminho, não faz dessa forma, cuidado com isso. A gente não ouve por causa do nosso ego e a gente acaba batendo a cara e encontrando o fracasso, a ruína e a autodestruição. Terceiro lugar, é destinado à insensatez. Uma pessoa que ela não ouve a repreensão, ela está decididamente descendo mais um degrau daquela escada da insensatez que a gente comentou no começo do curso. Quando ela não ouve a repreensão, ela está indo no caminho oposto. Se o sábio está tentando salvar ela, se o sábio está tentando falar, olha, vem por esse caminho, sobe a escada de novo, vem para a sabedoria. Se a sabedoria
grita nas ruas. E se a sabedoria fala, olha, escute a minha repreensão, para de descer essa escada da insensatez, para de ser sábio aos seus próprios olhos. Ele ouve tudo isso e ele fala, não, 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 eu quero continuar sendo, vivendo a vida que eu quero continuar vivendo o estilo de vida que eu quero. Ele é destinado a se tornar mais tolo ainda, mais insensato. Então, uma pessoa que começou com esse tipo de atitude, daqui a uns anos, daqui a um tempo, ela vai estar pior ainda, porque ela só vai estar descendo cada vez mais essa escada. Além disso, pobreza e vergonha. Essas são as consequências de uma pessoa que não ouve a repreensão, que não ouve a ajuda das pessoas e que falou, não vai por esse caminho, não faz isso. Ela não ouve. E muitas vezes o que as pessoas têm para dizer é simplesmente algo que ela não está vendo. Talvez ela não está vendo naquele momento. Talvez alguém que já tem uma vida longa, já passou por aquela situação, já entrou no mercado de trabalho, já entrou num casamento, já viveu a vida em vários âmbitos, tem um conselho para alguém que está começando nessa área, e essa pessoa não quer ouvir, ela simplesmente ela vai acabar passando vergonha, ela vai acabar fracassando, justamente porque caiu nos mesmos erros da outra pessoa que tentou avisar, mas ela não fez isso. Então, esse é o destino de uma pessoa que não ouve a sabedoria e que tem um coração endurecido, destinado à insensatez. Pode acabar passando pela pobreza e certamente pela vergonha. Bom, eu vou apresentar então aqui a conclusão que eu vi do Davi Mark, que eu achei muito, muito bom e conclui bem esse assunto. Primeiro, sobre uma pessoa sábia. Então, alguém pode ler esse texto? Eu posso. Pode ler? O sábio tem um espírito humilde e ensinável e procura descobrir os pontos cegos na sua vida. Desde cedo ele dá ouvidos à instrução de seus pais e professores e continua durante toda a sua vida pedindo conselho de pessoas sábias. O resultado é que ele se torna cada vez mais sábio e curte uma vida abundante em todos os sentidos. Isso aí. Eu achei esse texto muito bom porque ele resume bem a ideia de uma pessoa sábia e como ela reage às críticas, à repreensão e à correção. Ele tem um espírito humilde e ensinável, ele toma essa atitude de dar ouvidos à instrução, ele procura descobrir os pontos cegos da sua vida, ou seja, áreas onde ele não está identificando bem, áreas que ele está com dificuldade de ver, e outras pessoas podem o ajudar para que ele possa identificar isso e consertar essas áreas que ele não está conseguindo, que ele tem dificuldade ou que ele não está enxergando de forma correta. E ele dá ouvidos à instrução, a começar de seus pais e professores, né, no começo da sua vida, mas depois ele continua durante toda a sua vida pedindo conselho de pessoas sábias. Então, essa ideia de dar ouvido à instrução não é só na infância, mas ele continua por toda a vida dando ouvidos aos bons conselhos de pessoas sábias. E o resultado, ele vai se tornar mais sábio ainda. Esse é o resultado de uma pessoa que ouve a repreensão. Agora, esse outro texto, quem pode ler? Eu posso. Por outro lado, uma das marcas mais evidentes da descrutícia em Provérbios é a dureza do coração, daqueles que não dão ouvidos a seus pais, não procura conselho, zomba de críticas que recebe e se auto-justifica. O resultado é uma vida estagnada, sem crescimento. Pelo contrário, este tolo vai de mal a pior, que o leva à morte. Isso aí. Então, as marcas dessa pessoa ela tem um coração duro, ao contrário de quem é sábio. Não dá ouvidos aos seus pais e, ao decorrer da sua vida, continua não dando ouvidos, não procura conselhos. Quando ela ouve algum conselho, quando ela ouve alguma repreensão, ela age, na verdade, de forma contrária. Ela rejeita, ela odeia, ela zomba das críticas que recebe. E se ela acabou recebendo alguma crítica, alguma repreensão, ela logo se justifica. Então, ela se auto-justifica. E qual que é o resultado de uma pessoa viver dessa forma? Ela tem uma vida estagnada, sem crescimento. Na verdade, ela acaba descendo, né? É como uma pessoa que para numa escada rolante que está indo para baixo.
Se ela não continuar avançando, ela vai para baixo. Então, ela acaba vivendo uma vida estagnada, sem crescimento, na verdade, até indo para trás, e isso pode levar ela até a morte, de mal a pior. Então, esse é o resultado de quem tem um coração duro, não ensinável e não humilde. Então, qual que é, talvez, o maior desafio para nós nesse dia em relação a esse tema? Buscar não ter esse coração duro, lutar contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, ter um coração humilde e ensinável, ter ouvidos para instrução e me aproximar cada vez mais de pessoas que têm bons conselhos, tendo, lógico, aquele crivo, mas me aproximando ainda mais de pessoas que têm bons conselhos, que vai ser melhor ainda para a minha vida, e não enxergando a repreensão como algo humilhante, mas enxergando a repreensão como uma oportunidade de crescimento. Então, esse é o nosso desafio. Amém?